Eu queria que vocês vissem um vídeo. Nós estamos começando o ano, é o primeiro domingo do ano, gente. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Love is when it all gets real, more than something you feel, it's a choice. Let's choose love on a Sunday eve or a regular week. Choose love. Let's choose love. Oh, don't you wait. Let love guide the way, like a star to your fate. Show it in every way. You know, practice it every day and you build yourself a home. Love is when it all gets real, more than something you feel, it's a choice. Let's choose love on a Sunday eve or a regular week. Choose love. Let's choose love. Parte do sermão patrocinada pelo Bradesco, mas o que vem primeiro nesse novo ano que está se iniciando? Você recebeu na virada, se você estava conosco aqui durante a virada, você recebeu esse cartão. Se você não recebeu o cartão com os alvos para o ano de 2024, levanta a mão, nossa equipe está preparada para entregar para você. É só levantar a mão dizendo, eu não tenho esse cartão, eu não tive a oportunidade de pegar. Fica com a mão levantada, que daí você pode receber esse cartão. A ideia é que você esteja preenchendo esse cartão e você coloque isso num lugar visível. Você coloca perto do computador, você coloca num lugar que é fácil você ter acesso. Tem uma pessoa aqui na frente, com a mão levantada. Levanta a mão bem alto, gente, para ajudar o pessoal a encontrar vocês com mais facilidade. Isso. Preencha esses alvos, coloque ali, mas o perigo é você pegar o cartão do ano passado e só puxar os alvos para cá, né? Dar uma adaptada, uma ajustada. Eu quero desafiar você a fazer mais do que isso. Eu, quando estava preenchendo o meu cartão, quando eu dei por mim, eu estava fazendo isso. Não sei se com vocês acontece. Eu olhei o que tinha ano passado, isso aqui continua tendo que fazer exercício físico, perder peso. Tem umas coisas que não mudam, né? Entra ano, sai ano, é tudo a mesma coisa. Mas aí eu disse, não, o que Deus quer comigo aqui? Deus quer que eu engorde esse ano. Porque diz que os que confiam no Senhor engordarão, né? É o que diz a Bíblia lá em Provérbios. O que você pode colocar aqui que tem a ver com os desafios novos de Deus para você esse ano? Eu queria que você visse um vídeo para você não incorrer no erro da pessoa que preencheu esse vídeo aqui. Vamos lá. Todos os alvos do ano. Foi só dar uma ajustadinha no final. Faça sonhos que, de fato, reflitam o projeto de Deus para você esse ano. Esse é o desafio que eu quero fazer com você. Se você está para sair de férias, você está aqui assim engatilhando, porque vou sair de férias, quem sabe nessas férias você vai preencher isso, ou quem sabe numa das noites dessa semana, está tudo mais tranquilo na vida da gente, vocês já perceberam? Então aproveite um pouco dessa tranquilidade e busque a Deus, gaste tempo na presença do Senhor. Janeiro é um mês em que você vai estar sendo desafiado a crescer na vida de oração. Então, use isso como mais um motivo para você crescer na sua vida de oração, no seu relacionamento com Deus. Nós vamos falar sobre princípios bíblicos de uma vida de oração saudável. Durante esse mês, nos cultos da manhã, da noite, você vai aprender como desenvolver na prática a sua vida de oração. E quando você fala de oração,
já dá um frio na espinha. Você se sente assim? Tem 2 temas que qualquer pregador, quando ele prega, ele está lidando com culpa. Quando a gente prega uma mensagem sobre evangelismo, pronto, mexeu com culpa. Porque todos nós temos uma certeza. Eu não evangelizo como eu deveria evangelizar. Não é verdade? E o outro tema é oração. Toda vez que você escuta uma mensagem sobre oração, vem aquela culpa que eu não oro como eu deveria orar. Faz sentido isso? Então tá bom. Esse mês nós vamos estar falando sobre oração, mas não é para gerar culpa. Pelo contrário. É para que, ao meditarmos, refletirmos sobre oração, nós cresçamos. O objetivo é que a gente cresça junto. Não é gerar culpa. Amém? Então, durante essa mensagem, a hora que vier a culpa, você pode repreender, porque não é de Deus. De Deus é algo que produza crescimento em você. Nós queremos fazer melhor em 2024, amém? Nós queremos crescer em 2024. Eu assumo esse compromisso, eu quero crescer na minha vida de oração. Você também quer? Diga amém. E é por isso que nós estamos estudando sobre oração. Queremos começar esse ano transbordando vida, mas para transbordar vida, eu preciso estar pleno, cheio dessa vida, de tal forma que isso transborde do meu coração. Eu queria ler com você a oração do Pai Nosso. Pela manhã nós estaremos estudando a oração do Pai Nosso. O pastor Troyman trouxe uma mensagem muito edificante hoje, falando sobre Deus Pai. E foi assim que nós começamos. A primeira parte do Pai Nosso apresenta Deus como um Pai. Se você não viu essa mensagem, eu convido você a acessar o nosso canal no YouTube e dedicar algum tempo para ouvir o que Deus tem para falar com você através dessa primeira parte do Pai Nosso. Nós vamos ter uma outra mensagem domingo que vem, Deus e a sua vontade, depois Deus é provedor, depois Deus do perdão e depois o Deus da vitória na batalha espiritual. Nós vamos aprender, através da oração modelo que Jesus nos deixou, a orar de uma maneira mais significativa e intencional. Mas antes de prosseguir, eu queria que a gente falasse o Pai Nosso. Nós evangélicos, nós perdemos uma grande bênção, que é recitarmos juntos o Pai Nosso. Com medo de virar reza, a gente acabou não fazendo do jeito certo. Então eu queria desafiar você, vai aparecer a versão do Pai Nosso que vem da nova versão internacional, que é mais conhecida de uma versão mais tradicional, mas eu coloquei de propósito para dar uns trancos na cabeça da gente e fazer a gente concentrar no que a gente está dizendo. Nós vamos ler como uma oração. Você está preparado? Então, olha lá, vamos orar. Começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nos cultos da noite, ao longo dos próximos domingos, nós vamos estar estudando 5 tipos de oração que vão mudar a sua vida. Quando você pensa na disciplina espiritual de orar, existem 5 maneiras de eu orar e falar com Deus. É a oração de adoração, oração de confissão, oração de ação de graças, oração de intercessão e oração de petição. Então, nos próximos domingos, nós teremos pessoas aqui, pastores, pregando sobre esses diferentes tipos de oração. Qual é o objetivo? É que você olhe para a sua vida de oração e, de repente, você vai dizer, quando eu oro, eu não adoro a Deus. E, de repente, você vai dizer, quando eu oro, eu não confesso o pecado a Deus. Na minha oração, para que eu tenha uma vida de oração equilibrada, eu preciso ter essas 5 dimensões da vida de oração. Cada tipo de oração tem um papel especial na nossa relação com Deus. Jesus, quando fala
sobre o tema de hoje, que é a oração de adoração, nós encontramos ele falando sobre um pai que procura adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Não é verdade? Olha lá o que está em João 4, 23, 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus responde isso para a samaritana que estava preocupado com localidade. E Jesus leva o tema lá para dentro do coração dela. A questão não é se é aqui ou se é em Jerusalém, a questão é onde está o seu coração. De que maneira você tem adorado ao Senhor. A oração de adoração é a oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele para honrar, magnificar e bendizer a Deus. Para um pouquinho. Lê o texto lá. Deixa isso penetrar. Consegue lembrar do seu último período devocional? O último momento que você estava em casa, com a Bíblia aberta, lendo a Deus? Ih, pastor, faz 10 anos. Espero que não. Espero que a gente esteja falando de hoje cedo, ou de ontem pela manhã, ou de ontem à noite. Quando você leu a Bíblia e você foi orar, você fez isso que está aparecendo ali? Você fala com Deus sobre os atributos de Deus. As músicas que o ministro Rodrigo escolheu hoje falavam de muitos atributos de Deus. E expressavam a grandeza de Deus. Faz com que a gente olhe para Deus e diga, uau, o Senhor é incrivelmente maravilhoso. O Senhor foge de tudo que eu posso expressar com a minha vida. A oração de adoração, se você esquecer tudo o que eu vou falar hoje aqui, não esqueça disso. Ela nos faz perceber o tamanho do nosso Deus. Quando eu sei o tamanho do meu Deus, tudo mais vira o quê? Detalhe. Mas quando eu não estou vendo Deus como um Deus grandioso, aquela conta que eu tenho que pagar amanhã virou uma razão de existência. Aquela crise num relacionamento virou um problema que eu vou ficar deprimido. Por quê? Porque as circunstâncias, as pessoas, os fatos se tornam tão grandes e tão pesados que eu digo, eu não dou conta. Mas quando eu adoro meu Deus, e com isso eu vou percebendo quão grande é o meu Deus. Não foi isso que nós cantamos aqui? E quão grande é o meu Deus. E conforme eu vou percebendo o meu Deus como um Deus incrivelmente majestoso, que sustenta não apenas a Terra, mas todas as galáxias, andando pelo ar. É aquele que faz com que a formiguinha, aquela que você tenta matar na cozinha da tua casa quando aparece no calor, com que ela encontre um cantinho e ela crie casa. Aquele que é soberano sobre o microcosmos, que só através de lente de computador que nós podemos enxergar. Quando o nosso Deus assume essa proporção, esse tamanho, fica mais fácil lidarmos com as situações da vida que são maiores do que nós, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é poderoso. Amém? Vamos ler juntos o Salmo 113, de 1 a 6. Olha como é que você encontra na Bíblia momentos, textos que fazem você enxergar esse Deus incrível. Nós vamos ler devagar para que você possa deixar o tamanho de Deus ir crescendo enquanto você vai afirmando essas verdades. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá? Aleluia. Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus,
que reina no seu trono nas alturas e se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Aleluia! Quem sabe se você diz, pastor, eu não tenho esse hábito, eu quando oro a Deus, eu já oro pedindo. Eu já entro de chuteira para cima, assim, dizendo, o Senhor tem que me dar isso. E hoje em dia tem uma teologia muito comum de que eu sou merecedor, eu sou filho do rei, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Já ouviu isso? E essa teologia faz com que a pessoa chegue diante de Deus cobrando. O Senhor me deve. Quando nós começamos a oração com a adoração, a gente chega àquela mesma conclusão que o profeta Isaías chegou. Quando ele vê a glória de Deus sendo manifestada, o que ele diz? Ai de mim, Senhor, eu sou pecador. Eu não sou digno de tudo isso. Quem sabe você não tem o hábito de adorar a Deus. Eu quero convidar você para começar o teu período de oração lendo um salmo. Um desses salmos, a parte final dos salmos é muito forte nesses salmos de adoração, de louvor. E leia um salmo, leia uma parte de um salmo e comece a dizer para Deus aquelas palavras que você leu no salmo. Richard Foster, no seu livro sobre oração, ele diz: toda oração verdadeira está saturada de adoração. Adoração é o ar que a oração respira, o mar em que a oração navega. Eu gostei dessas duas figuras de linguagem que ele usa, né? Adoração é o ar que a oração respira e o mar em que a oração navega. Eu queria desafiar você, se você ainda não tem essa prática, de iniciar o seu tempo de oração lendo um salmo ou falando sobre os atributos de Deus. Douglas Steer, no seu livro de Oração e Adoração, ele diz, na oração de adoração, amamos a Deus por ser quem Ele é, por seu verdadeiro ser, por sua radiante alegria. Adorar a Deus é destacar características de Deus, destacar o caráter de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus. Quando nós adoramos a Deus, o nosso coração naturalmente ele cai para a ação de graças. Porque ele começa a dizer, Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor tem sido bom demais comigo, com a minha família, com a minha igreja. Eu hoje, quando passei ali no estacionamento novo, estava vazio, não tinha nenhum carro lá. Eu orei e disse, Deus, obrigado, porque hoje nós podemos ter esse portão aberto para que famílias que vêm adorar ao Senhor na nossa igreja tenham onde estacionar seu carro. Aí hoje à tarde eu recebo uma foto do nosso administrador, irmão Luciano. Nessa foto ele comenta que o estacionamento estava cheio. Amém? Estava cheio. E eu me lembrei que quando eu saí da igreja, eu dei aula na escola bíblica, então eu saí mais cedo. Se você quer ir mais cedo para casa, vai para a escola bíblica. Eu saí mais cedo, o povo todo estava aqui, o culto ainda não tinha acabado, e eu passei ali, o estacionamento lá estava entupido de carro, as ruas cheias de carro. E eu disse, será que fecharam o portão do estacionamento novo? Que nada! Que coisa boa! Eu saí louvando a Deus, glorificando o nome de Deus, exaltando a Deus pela sua bondade, amém? Você tem razões para dizer, Deus, muito obrigado. A gente vai chegar na oração de ações de graça, mas é muito interessante porque quanto maior Deus se torna para nós, mais o nosso coração se enche de gratidão. Um comentarista faz a seguinte observação, quando dou graças, meus pensamentos giram em torno de mim mesmo até certo ponto. Já no louvor, a minha alma acende a abnegada adoração, contemplando e louvando apenas a majestade e o poder de Deus, sua graça e redenção.
Na oração, ação de graças e adoração acabam se mesclando. Porque Deus tem sido bom com a minha família, eu acabo dizendo obrigado, Senhor, o Senhor é incrivelmente bom, independente dos meus pecados, das minhas falhas. E eu misturo adoração com ação de graças naturalmente. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 13, 15, ele diz: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Lá no Apocalipse, que coisa boa, Apocalipse 5, 11, 2, nos ensina que louvor é coisa séria no céu. Não é qualquer coisa que a gente faz de qualquer jeito. A importância que Deus dá para isso é fascinante quando nós começamos a pensar. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Você já tem aí uma meia hora de adoração só falando para Deus o que significa para você o poder de Deus, o que significa para você a riqueza de Deus, o que significa para você a sabedoria de Deus, o que significa para você a honra, a glória e o louvor de Deus. A música é uma grande ajuda que nós temos. Nós corremos o risco, às vezes, de achar que adoração e louvor só acontece quando nós estamos cantando. Existem muitas outras maneiras de nós adorarmos a Deus, inclusive com a música. Mas pode ter certeza que você lá no seu lar, no seu quarto, de joelhos, reconhecendo a grandeza de Deus e falando de Deus, sobre quem Ele é e como você se admira de se relacionar com um Deus tão grande, saiba que isso soa melhor do que a música mais afinada e mais preparada. E para pessoas como eu, a grande alegria é porque você acaba sempre arriscando cantar alguma coisa, né? O bom é que você está sozinho, ninguém ouve você, e Deus é misericordioso, né? A misericórdia se renova toda manhã. Então, mesmo quando você desafina, o ouvido de Deus afina, porque Ele está olhando para o seu coração. Um monge lá do século XVI, ele escreveu o seguinte, o irmão Lourenço: a razão da nossa existência precisa ser tornar-se o melhor adorador possível, semelhante ao que seremos por toda a eternidade. Uau! A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. Concordam comigo? Se eu fui criado para o louvor da glória de Deus, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, meus pensamentos precisam promover a glória de Deus. Concordam comigo? Então, quando eu oro adorando a Deus, eu estou promovendo a glória de Deus. Quando eu estou numa refeição, e eu vou começar aquela oração da refeição, e eu começo a oração dizendo: Deus, o Senhor é incrível. O Senhor é um Deus de poder, que age e que se manifesta um Deus provedor das nossas necessidades. O que você está fazendo? Você transformou aquela oração rotineira ao redor da mesa num momento de adoração a Deus. Se tem alguém ali que Deus está pequeno, você está dando oportunidade para essa pessoa aumentar o tamanho do Deus dela. Eu não estou falando de uma reza, amantíssimo Deus, superior de todas as galáxias. Já ouviu gente orando assim? E faz 35 anos que você ora com aquela pessoa e ela sempre começa a oração dela com a reza, amantíssimo Deus. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de um coração adorador que respira adoração. Que lá no trabalho, quando saiu aquela venda que você estava esperando e de repente deu certo, ali na frente do computador, com todo mundo do lado, você diz: louvado seja Deus, Deus, o Senhor é incrível. E todo mundo fica olhando dizendo: que cara estranho.
Mas, se você é discípulo de Jesus, você é meio estranho mesmo. Crente não precisa ser esquisito, mas para quem vive com a cultura sem Deus, nós somos estranhos, a gente não aceita suborno. Você não compra bilhete de loteria? A chance de ficar milionário, como se fosse resolver teus problemas, ser milionário. Sabe, eu não vou para a cama com a namorada, porque tem valores maiores na minha vida que faz com que eu acredite que sexo é bênção de Deus dentro de um compromisso de vida que se chama casamento. E as pessoas olham para você e dizem, você é meio estranho. Mas tem que dizer mesmo. Você não pode ser esquisito. Esquisito é aquele crente chato. Mas o discípulo de Jesus que está vivendo a realidade do relacionamento com Deus, ele vê a vida de uma maneira diferente. Eu percebo os valores de uma forma diferente, eu tomo decisões de uma maneira diferente, eu me relaciono com as pessoas de uma maneira diferente. Por quê? Porque tem valores do reino que permeiam as minhas decisões. Amém? É interessante, D.L. Moody, que foi um grande pregador, vendo no comentário dele, ele faz uma observação muito interessante sobre um momento muito especial de adoração do povo de Deus. Salomão, ele herda uma tarefa do pai, que era construir o templo. O pai já deixou a provisão para a construção do templo, ele constrói o templo, com toda a riqueza, pompa, tudo o que tinha direito naquela época, e é o momento da dedicação. E é interessante porque nessa dedicação do templo existe a adoração, porque fazia parte da vida, da expressão religiosa do povo de Deus. Se você vê em 2 Crônicas 5, 13 e 14, veja o relato que tem ali. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Veja como eles estão cantando adoração. Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Eles estão falando de qualidades de Deus. O templo sendo inaugurado, aquela multidão ali, aquela obra majestosa. E eles estão dizendo, Deus é bom, o seu amor leal dura para sempre. E aqui vem um relato impressionante. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. Quando o povo de Deus adora a Deus, a glória do Senhor é manifestada no meio do povo de Deus. Nós queremos em nossa igreja a melhor qualidade de música possível, mas nós não somos uma organização musical na cidade. Nós somos corpo de Cristo. E tudo que acontece na área da música está vinculado a um projeto de Deus, de que nós aqui estejamos adorando ao Deus verdadeiro e a glória de Deus seja manifestada no nosso meio. Amém? É isso que nós queremos. E é isso que nós devemos ser como igreja. Dick Eastman, quando fala sobre adoração, ele diz que Satanás teme a nossa adoração, porque a presença de Deus se faz presente ao adorarmos o nosso Deus. Deus precisa da sua adoração? Pergunta a pessoa do lado aí. Deus precisa da sua adoração? Se você não adorar a Deus, ele vai ficar triste, cabisbaixo no canto do universo? Não! Deus não precisa. Deus não precisa de ninguém. Mas se você é mãe, você vai entender o que eu vou dizer. Sabe aquela criança que foi passear com o pai? E de repente ela volta do passeio e ela tem uma florzinha na mão que ela catou no mato. E para quem que ela vai dar aquela florzinha? Para a mamãe.
Só que ela caminhou pelo mato com aquela florzinha. Adivinha como é que chega a florzinha? Já está murcha. E aquela mãe olha para a criança e diz, você traz uma flor murcha, não tem valor para mim. É isso que ela faz? De jeito nenhum. Ela abraça aquela criança, ela agradece o gesto, agradece, não é assim? Se alguém tem um coração terno, é o nosso Deus. Ele nos ama com amor infinito. Ele nos ama com amor incondicional. Mesmo quando você vem aqui num culto, mesmo quando você dobra seus joelhos em casa, e tudo que você tem para entregar para Deus é uma florzinha murcha. Foi isso que me sobrou nessa semana, foi isso que me sobrou nesse dia. Sabe o que Deus faz? Ele faz melhor do que aquela mãe. Ele nos acolhe nos braços. Ele diz que o coração dele se agrada da nossa intenção e ele recebe a nossa adoração. Saia daqui com essa segurança de que nós vivemos com Deus dessa maneira. C.S. Lewis, ele fala sobre fatores que atrapalham a nossa oração. Ele fala na desatenção, você está tão ocupado fazendo tudo o que tem que fazer, coisas corretas, cuidar da casa, das crianças, do trabalho, das tarefas, e de repente você não tem tempo para Deus. Já viu isso? O foco errado. As frustrações aconteceram e eu estou tão focado nas frustrações, nas adversidades, que eu não consigo adorar a Deus. Eu foco tanto no que eu perdi, que eu não consigo focar naquele que pode me fazer ganhar. A ganância, muitas vezes, nos impede de adorar a Deus. Porque eu vivo sempre com um coração insatisfeito que deseja ter mais, deseja ser mais, deseja alcançar mais. Sabe aquela pessoa que não curte o presente porque ele está sempre falando do futuro? E pior, a ganância faz com que eu só me satisfaça momentaneamente, enquanto eu me comparo com os outros e digo, eu tenho mais que eles, então está tudo bem comigo. Mas você vai encontrar alguém que tem mais do que você. Sempre é assim. O orgulho produz autossuficiência. Quem é orgulhoso, adora a si mesmo. Quem é orgulhoso, já tem um Deus. Como é que eu vou adorar outro? Eu adoro a mim mesmo. Eu falo de como eu sou fenomenal, uma pessoa incrível. Você precisa me conhecer, eu sou maravilhoso. Como é que esse cara vai se ajoelhar e dizer que Deus é maravilhoso? A vida de oração, ela nos ajuda a ter uma percepção diferenciada da vida. É sobre isso que nós vamos falar durante esse mês. E o desejo do meu coração como seu pastor é que quando terminar o mês de janeiro, eu e você possamos dizer, eu entendo mais de oração e eu estou vivendo mais essa vida de oração com Deus. Amém? Amém. Eu queria desafiar você a ter um momento de adoração com Deus. Você acha que é possível? Coloque-se de joelhos aí onde você está. E nós vamos passar um tempo dizendo, Deus, eu amo o Senhor. E eu reconheço a Tua grandeza, a Tua majestade e o Teu poder. Ajoelhar-se diante de Deus manterá você de pé diante da vida. Ajoelhar-se diante de Deus manterá você de pé diante da vida. Não, você não pode pedir nada. Você não vai interceder por ninguém. Você só vai dizer para Deus quem Ele é para você. Diga, meu Deus, o Senhor é a razão da minha existência, meu Senhor, Salvador. O Senhor é onipresente, está em todo lugar. O Senhor pode todas as coisas. Diga para Deus quem Ele é para você.
Diga a Deus, o Senhor é tão grande que eu vejo a vida diferente. Diga a Deus, como é que o Senhor me ama de uma maneira incondicional, independente do que eu faça ou deixe de fazer. O Senhor é incrível, Deus. Quem sabe você está pronto para dizer, Deus, eu amo o Senhor. Quando eu vejo a Tua grandeza, o meu coração fica cheio de amor, cheio de gratidão. Diga isso para Deus. Eu adoro o Senhor, eu reconheço a Sua grandeza, a Sua majestade, o Seu poder. Quem sabe você está aqui e nunca reconheceu que a vinda de Jesus foi manifestação do grande amor de Deus. E o que você vai dizer é, Deus, eu me entrego ao Senhor. Eu não sei como vai ser a minha vida a partir daqui, mas eu sei que o Senhor é confiável. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu confesso Jesus, Teu Filho amado que veio, viveu, morreu e ressuscitou. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Conforme você for amadurecendo nesse teu tempo de oração, você vai aprender a ficar em silêncio na presença de Deus. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou pedir à banda que pare de tocar só um pouquinho. Eu quero que você ouça silêncio agora. E vai ser assim que você vai ficar no seu quarto, naquele lugar onde você faz seu período devocional. E diga para o Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero me aquietar, Senhor. Aquieta o meu coração, para que eu ouça a Tua voz, para que o Senhor traga à minha mente textos da Tua palavra, para que o Teu Espírito deixe toques no meu coração, testifique com o meu Espírito que eu sou do Senhor. Deus, o Senhor é tão grande que eu me prostro diante do Senhor e fico quieto. Te adoramos, Senhor. Glorificamos ao Senhor. Te adoramos, que o Senhor é o nosso Deus. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é amor na Tua essência. Te adoramos, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Eu te adoro porque o Senhor é um Deus que se importa, um Deus que procura, que prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Nós te adoramos porque o Senhor é assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Receba, Senhor, o que te oferecemos como adoração ao Senhor. Estamos aqui e nos entregamos no Teu altar como adoração ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.